Boa tarde a todos e a todos, principalmente aos professores, que são a razão do nosso trabalho e o único jeito dos alunos aprenderem. Ninguém aprende sozinho, nós precisamos sempre dos professores e vocês são a alma da educação junto com os alunos. Então, eu queria cumprimentar vocês em primeiro lugar, e em segundo, as autoridades e as dimensões políticas que tiveram por trás da montagem desse evento, que é não apenas um evento importante para o Brasil, mas eu estou imaginando também para a América Latina e para a Espanha, ou seja, para os países que são parceiros dos Estados Unidos, que são parceiros dessa tarefa que não é só do Brasil, não é da Finlândia só, não é só da Coreia, é de todos nós, dos seres humanos, de deixar uma sociedade melhor, mais educada, mais culta, para as gerações que virão. Eu vou começar aqui fazendo três esclarecimentos que eu não resisto em deixar de fazer. O primeiro deles é o seguinte, é o conceito de mudança. Se nós não entendermos o que é mudança, não me interessa fazer a mudança, está bom assim. Porque eu posso mudar para pior, por exemplo. Não é difícil você mudar para pior. Então, ou eu direciono a mudança para a qual a educação brasileira está voltada, ou eu não quero. Não me interessa que o barco ande mais ou menos depressa. Se ele vai muito depressa para um lugar ruim, eu não quero esse barco. Então, na verdade, a nossa primeira pergunta é: para onde queremos ir com esta mudança? Que mudança nós falamos? Quando a gente fala de mudança da sociedade, é uma palavra que não diz nada. Mudar a sociedade é qualquer coisa. É fundamental que nas nossas inteligências, nas nossas mentes, nos nossos currículos, nas nossas políticas públicas de tecnologia, tenha já embutido nela a mudança para a qual queremos trabalhar. E essa mudança é uma mudança na direção de maior justiça social, de equanimidade, de liberdade, de participação, de distribuição de riquezas e de cultura para esse mundo. É isso que nós queremos. Sem isso, não estou fora dessa mudança, estou fora dessa mudança. Eu quero a mudança para o melhor. Então, essa é a primeira coisa, parece óbvia, mas eu sinto sempre vontade de dizer. A segunda coisa é o seguinte: a gente tende aqui nos impulsos apaixonados que nós temos pela tecnologia e pela educação, pela escola, pela racionalidade, pelo afeto, a gente tende a jogar com tantas contradições como se elas pudessem ser comparadas. O que quer dizer isso? Muitas vezes, não é aqui nesse seminário acho que a gente fez pouco isso, mas muitas vezes eu vejo que nós educadores, ou alguns tecnólogos, ou alguns filósofos, pensadores, comparam o que de pior tem na escola com o que de melhor tem na tecnologia. Isso é covardia, não é verdade. Eu teria que comparar o que melhor, que eu também não deveria comparar, por exemplo, o que tem de melhor no ensino tradicional com o que tem de pior na tecnologia, porque também eu não concluo nada. Eu tenho que comparar o que tem, e nem a comparação é fazer uma síntese contraditória, mas humana, entre aquilo que é o melhor da tecnologia com o melhor das propostas da educação tradicional, que sempre formou-nos e que está no interior de nós mesmos, como dizia uma professora brilhantemente ali atrás, antes de eu falar aqui. Ou seja, nosso desafio não é pegar exemplos típicos de coisas muito bem feitas com a tecnologia, mas isoladas, e compará-las com o que tem de pior nas escolas brasileiras ou de qualquer país do mundo. O nosso desafio é juntar o que tem de melhor de um e de outro e fazer dele um projeto pedagógico e curricular. Postas essas dois esclarecimentos, eu tenho mais uma, não vou fazer, que é a história do nativo digital. Eu não vou fazer. Mas é o seguinte, esse negócio de nativo digital, desculpa, é equívoco. Porque o nativo, vocês se lembram o que quer dizer o nativo? É o cara que está simples, um simplório, que estava lá no meio do mato, com tanga, subindo em árvore, matando macaco com pedra. Esse é o nativo. Eu estou ridicularizando, mas é isso.
E aí o civilizado vinha com a faca, com espingarda, ele matava todo mundo, acabava todo mundo, levava a riqueza. Era o que o Pato Donald fez a vida inteira nos histórias e quadrinhos do Pato Donald, era isso. Ele chegava com a cultura e tirava tudo dos nativos. Eu não quero que meus alunos sejam nativos. Também eu não sou um bobo na área de tecnologia. Eu não sou um bobo. Nenhum de nós é aqui. Todos nós aqui somos da mesma idade. O Eduardo Chaves é bem mais velho que eu, embora não pareça. E outras pessoas que são da minha idade aqui, ou pelo menos próximo. Nós não somos nativos digital, mas todos nós somos doutores nesse negócio e aprendemos a tecnologia sem que houvesse manual. E nós aprendemos. Isso não fez de nós bobos digitais, porque não nascemos sabendo mexer, passar o dedo na tela e a tela virar de uma imagem para outra. Então, acabar com essa ideia, que eu acho equivocada e complicada, de você botar a garotada como se fosse um bando de garotos muito preparados, sabem tudo, nós bobos. E a própria palavra nativo já é uma palavra ruim. A gente quer elogiá-lo, mas é ruim. Por quê? Porque nativo quer dizer, nasceu assim, espontâneo, brotou do céu, brotou do chão, como tiririca. Ele é nativo digital, como a tiririca é nativa digital. Eu não quero isso para meus alunos, eu quero que eles tenham cultura digital e também não posso nivelar por baixo como se eu e as nossas gerações não soubessem nada. Bom, postos esses dois esclarecimentos, e roubaram metade da minha conversa, eu falei 7 minutos sobre isso, eu vou falar sobre avaliação de mudanças. Avaliação de mudanças. Mas é mais do que avaliação de mudanças, é avaliação para a mudança. Não saber se houve ou se não houve mudança. Não se houve ou se não houve aprendizagem. Mas como que eu, com o meu processo avaliativo, permiti que houvesse mais aprendizagem? Não é posteriori. Tudo bem aí? Tudo bem? Posso? É o verde. É o verdinho? Então, a ideia é... Vamos ver o que é essa história. O primeiro é o conceito de avaliação. A professora Mônica pediu que eu fizesse uma propaganda de um livro que ela publicou. Ela está aí? Está aí? Ela fez um livro chamado Avaliação para Aprendizagem. E ela pediu para fazer propaganda aqui. E ela não está aí, graças a Deus. Então, a primeira ideia da avaliação é que a avaliação é um ato ético, é um ato de dar valor, valorizar, prestigiar, dizer quão bom é aquilo. Que a pergunta é sobre o bem. A ética é a capacidade que eu tenho de perguntar sobre o bem, não de dar respostas. A resposta sobre a pergunta do bem é a moral que dá. A ética é uma postura filosófica que me faz questionar a todo momento o que é o bem. Porque o bem está mudando sempre, o mal se coloca a cada momento, a vida muda para pior, não só para melhor. Por isso eu preciso de ética, para ver se isto que eu estava pensando que era bom ontem, hoje pode deixar de ser bom, e vice-versa. Então, o professor tem, na avaliação, a primeira grande atitude filosófica dele, uma grande atitude filosófica, que é o que é bom. É bom para o meu aluno, o que é bom para mim, o que é bom para nós, o que é bom fazer, o que não deve fazer porque não é bom. Esse exercício da pergunta sobre o bem é ato da avaliação. É o miolo, é a alma da avaliação. E, nesse sentido, na escola, a gente trabalha com duas coisas. A gente quer fazer o bem. Várias pessoas aqui, vários colegas meus professores perguntaram disseram da importância da formação do cidadão, do aluno cidadão, não só o aluno que está pronto para o mercado de trabalho, mas o aluno que é capaz de posicionar-se perante as injustiças,
resolver um problema de conflito, o aluno que é capaz de criar uma solução para uma dificuldade que ele está passando. Isso tudo é o caráter do bem-fazer. Mas tem fazer o bem também. Tem o fazer o bem e o bem-fazer. Ninguém consegue ser ético se não faz bem o que está fazendo. Então, é fazer bem as coisas. Então, o professor é ético porque ele faz bem, ele tem que saber a disciplina dele, tem que conhecer muita física, tem que conhecer muita psicologia da aprendizagem, tem que conhecer muita sistema de planejamento, tem que conhecer a economia, tem que conhecer a psicologia da evolução. É isso tudo que permite que ele faça bem a sua profissão. E só fazendo bem a profissão é que ele pode fazer o bem, que é o bem ensinar. A função do professor é bem ensinar. Claro que sempre entendendo que o bem ensinar supõe, é tanto maior quanto mais o aluno aprende bem. Não é? Essas coisas são um par dialético e complementar. Eu, como professor, quero que ele aprenda literatura, mas junto da literatura eu estou lhe ensinando valores. Eu não dou aula sobre valores, não tenho que dar aula sobre ética, mas eu, como professor, se eu reconheço, por exemplo, que eu fiz um erro na formulação de uma questão, eu tenho que voltar atrás. Isso é a aprendizagem do diálogo e da ética na prática docente de sala de aula, quando eu fiz uma questão mal feita. Ou quando eu discuto num personagem da literatura brasileira, como a história da Inha Benta, né, do Monteiro Lobato, que eu discuto a questão que lá é colocado por Monteiro Lobato naquele tempo, que trazia uma mentalidade preconceituosa e aparentemente racista. Eu leio e discuto. Eu sou ético não por não apresentar um texto de Monteiro Lobato. Eu sou ético porque eu apresento a literatura, mostro a qualidade do texto, mostro a oportunidade da discussão que o Monteiro Lobato fazia em 1920, e ao mesmo tempo digo, olha, os valores eram outros, a ética é a mesma, mas a moral mudou, etc. Eu que mudo, né? Vamos lá. É isso que eu estava dizendo. Já pulei isso, já posso pular essa. Quer dizer, a escola faz a ética nas mediações da aprendizagem. O partido político fará a sua ética ao discutir os planos de governo e os projetos de tomada de poder de um governo ou de outro. A religião discute a sua ética quando pensa a questão da eternidade e a fraternidade entre os homens. Ética. Agora, qualquer que seja a mediação própria da formação do senso ético, ou seja, o senso de avaliação, e é só se eu formo isso no aluno que o aluno pode se autoavaliar, ela se dá no diálogo. O que quer dizer isso? Não é possível dar uma aula sobre ética. Não existe, ó meu filho, você tem que ser bom, tá? Não adianta, né? Há até estudos longuíssimos, que os primeiros estudos de Piaget, embora Piaget, vocês não precisam distinguir o que é Piaget de Vygotsky, não tem importância, os primeiros estudos de Piaget diziam o seguinte, ele estava voltado para discutir como é que era o modelo de desenvolvimento do senso ético na criança. Só que ficou tão complicado isso, que ele saiu e foi para a aprendizagem, que era mais fácil dele fazer a teoria dele. Mas muitos dos seguidores de Piaget continuaram suas pesquisas, anos e anos depois, fazendo pesquisas sobre desenvolvimento sensoético. E sabe, vou simplificar, o que esses pesquisadores que nasceram com as pesquisas de Piaget descobriram? Que o único jeito de educar o senso ético, que tem um monte de estágios, tem 6 estágios de formação e sofisticação do senso ético, é o diálogo, conversa, que é o que os nossos filhos fazem conosco, os adolescentes. Os adolescentes são os maiores formadores do senso ético nos pais. Porque o que eles perguntam? Pai, minha filha, por que eu não posso voltar às 10? Tem que voltar às 9. Aí eu deixo, tá bom, então volta às 10. Aí na outra semana, por que eu não posso voltar às 11? Eu digo, pode voltar às 11, sabe por quê? Porque o porteiro vai, o que ele vai dizer? Porteiro?
Você vai fazer que eu me guie pelo que o porteiro diz de mim, de você, se tem medo do porteiro? Não, não, não é que tem medo do porteiro. Mas e os vizinhos todos? Não, os vizinhos também não podem. Ou seja, os adolescentes vão nos colocando em situações de paroxismo ético que eu tenho que perguntar: o que é o bom e o mal no fato de chegar às 9, 10, 11 ou 2 horas da manhã? Essa pergunta é uma pergunta ética. Que, claro, que tem um monte de matizes, né? A Terezinha Rios, que é uma educadora que fala muito sobre isso, provavelmente alguém já assistiu alguma palestra dela, mas ela conta a história de uma noite que ela dizia, depois de esgotar todos os argumentos para a filha não voltar mais tarde, aí a Terezinha disse para a filha assim: filha, eu não vou deixar você voltar mais tarde, que é para o seu bem. Bem, coisa ética. Aí a menina disse assim: para o meu bem não, para o seu bem. É para o seu bem que eu vou voltar mais cedo. Então, o adolescente, eu queria dar o exemplo das situações que também em sala de aula acontece conosco o tempo todo. Se nós damos aulas para o ensino médio, se nós damos aulas para as últimas séries do ensino fundamental, o que eu tenho o dia inteiro? Tenho 30, 40, 45 jovens que a todo momento nos defrontam com as perguntas éticas. E eu tenho uma arma, que eu uso como arma, não deveria ser arma, deveria ser um elemento de construção com eles do senso ético, é a avaliação do desempenho dele. Eu uso como arma quando eu digo: se você não fizer isso, eu vou pôr 10 questões na prova a mais. Ou então vou descontar da sua prova final. Ou então não vou considerar os pontos que você fez hoje, porque você está fazendo malcriação. Não é ético isso, é antiética. Mas a avaliação é o momento em que eu estabeleço o diálogo para desenvolver esse senso do diálogo, do respeito e do desenvolvimento do senso crítico, cuja formação se dá, em primeiro lugar, pelo questionamento ao pai e à mãe, em segundo lugar, pelo questionamento ao professor. Santa figura do professor, que, mesmo que não seja um sacerdote, ele tem uma função fundamental na sociedade, que é desenvolver a capacidade crítica do aluno em cima de si mesmo. Esse é o problema. Outra coisa aqui que eu queria falar, bom, eu vou entrar devagarinho nas questões tecnológicas, tá? Devagarinho. Primeiro é o seguinte: eu vou pegar aqui apenas 3 passos da avaliação para simplificar e caber nos 12 minutos que me faltam. 12? Está diminuindo? Faltam 11? Não, faltam 12, está certo. Então vamos lá. Primeiro, para eu avaliar bem, eu tenho que ter memória. Se eu não tenho documentação do meu processo desenvolvido com o aluno e dos processos do aluno, eu não tenho como avaliar. A memória é a primeira coisa de uma boa avaliação. Um bom professor avaliador tem dados sobre o processo de conhecimento daquela classe, do seu trabalho, do trabalho de cada aluno, do trabalho dos grupos. Até eu cair ele. Então, essa é a primeira coisa, a memória. E nesse sentido, vocês já estão entendendo, a tecnologia é um argumento muito novo para nós. É um dado muito bonito e rico para nós, que é um lugar onde podem estar registradas 2 coisas. Não só o histórico do desenvolvimento daquela classe, todo o material que foi trazido, os registros, as atividades feitas, o que cada um disse, etc., etc., como documenta o interior dos processos cognitivos do aluno. O professor Eduardo Chaves, que trabalhou muito tempo com a linguagem logo, ele era uma das pessoas que primeiro trouxe à tona a ideia, claro que é de Papert também, mas é a ideia de que logo era uma linguagem que permitia que o aluno deixasse registrado o seu processo de construção das suas traquitanas tecnológicas, ou seja, dos seus processos mentais. E ao ter registrado todos os processos, eu posso voltar,
perceber onde eu errei, o que eu fui mais ágil, o que eu poderia ter feito melhor e qual é a minha história de evolução cognitiva. Hoje, a maioria dos softwares e dos programas e dos instrumentos que nós temos de trabalho, eles deixam na tecnologia o registro de tudo que fizemos. Só para dar um exemplo pelo paroxismo, ou seja, pela contradição, é muito comum, ou foi muito comum há 20 anos atrás, 30 anos atrás, em que se começou a valorizar a autoavaliação. O aluno tinha que também ser sujeito da sua história e analisar e dar nota para si, e ver como é que ele conheceu, como é que ele aprendeu, quanto ele acha que ele poderia ter sido melhor, onde que ele errou. E aí, a gente, no último dia do bimestre, o garoto estava precisando de 0,2 para poder fechar a nota, a gente diz, faça a autoavaliação. Ele dava a nota para si que ele precisava para poder fechar a nota do bimestre. Até porque, e aí vem a coisa séria que eu estou falando, eu não dava nenhum dado sobre o passado dele. Eu não entreguei todo o material que ele produziu durante 1 mês, 2 meses, e disse, está aqui o que você produziu. Analise o que você fez, veja o que você evoluiu, onde você podia ter ido melhor, o que você falhou, e diga quanto que esse seu trabalho pode ser valorizado no nosso conjunto, dos seus colegas, do trabalho que eu fiz, dos livros que eu te dei, das viagens que fizemos, das redações que fizemos. Agora, eu não dava nada e pedia para ele uma autoavaliação. É o contraditório disso daqui. Avaliação supõe memória, supõe registro. Sem registro, não há avaliação. Há arbitrariedade, há julgamento prematuro e não há provas de nada, nem para dizer que ele é maravilhoso, nem para dizer que ele é ruim. A segunda coisa é que não basta o registro, não basta uma radiografia. Vocês todos já fizeram alguma radiografia e antes do médico abrir, vocês abriram. Não foi? Todo mundo aqui já abriu a própria radiografia, olha o que acontece. Morri. A sensação é que já estou morto, de tanta confusão que está ali dentro do meu corpo. Mas o diagnóstico quer dizer ler através de. Tem que ter uma pessoa especializada que interprete as falhas, as lacunas, os pontos altos, as criatividades, as exorbitâncias. Esse diagnóstico é que dá para mim a autoria da análise do garoto, da avaliação. Eu tenho que ser autor da avaliação, junto com o garoto, mas eu sou o autor, eu sou autoridade naquilo, não tem problema. Ser autoridade não é ruim, ser autoridade é muito bom, contanto que eu tenha sido autor daquilo que eu fiz. A palavra autor e autoridade são a mesma coisa. Outra coisa é autoritarismo, etc. A gente costuma identificar como uma coisa ruim, mas ser autor é uma coisa muito boa. Faltam 6 minutos e 50 segundos. A outra coisa é que esse diagnóstico não é só meu. Mesmo que eu seja autoridade, mesmo que o médico é que vai dizer, eu não tenho que dizer, doutor, eu quero que o senhor me opere aqui porque eu não estou me sentindo bem. Você não vai dizer isso para o médico, porque o médico é que é autoridade naquilo. No entanto, na avaliação educacional, o aluno tem que ser chamado para analisar comigo os próprios dados. Não é um ato de democracia barata, é um ato de compreensão de que aprender e ensinar são 2 faces de uma mesma pessoa. A outra coisa, agora que vem o pulo do livro da Mônica aqui. Mônica, já chegou ou não? Não chegou. Então posso falar, livro dela. Esse livro chamado Avaliação para a Aprendizagem, o que basicamente está dito ali é que quando eu ensino um aluno a usar uma agenda para se preparar para uma atividade que vai ter daqui a 15 dias, eu já estou dando condições de avaliação para ele, de aprender. Porque não adianta eu não dar pista nenhuma
E depois, no dia da prova, ele diz, está vendo? Falei, não sabe nada, não aprendeu, não se organizou, estudou na última hora, mas você não ajudou o cara a estudar com antecedência. E hoje, a tecnologia, com todas as nossas condições de fazer agendas que assinalam, que pintam de cores diferentes, que convidam as pessoas, que relembram tempos antes, permite muito bem que o estudante seja um planejador do próprio trajeto, do próprio percurso. E esse planejamento é responsabilidade do professor. Quando o garoto é organizadinho, ele vai fazer tudo com antecedência. Mas eu tenho certeza que quase todos vocês aqui, professores, já viram um aluno chegar de olheiras no dia de entrega do trabalho, disse, professor, esse trabalho está lindo, eu trabalhei até as 5 horas da manhã. Grande porcaria, não é? Por que ele precisou trabalhar até as 5 da manhã se eu desse trabalho há um mês atrás? Por quê? Primeiro que a síndrome é a mesma nossa do imposto de renda. Ninguém aqui até agora fez o imposto de renda, que é para entregar dia 30 de abril. Ninguém fez. Todos faremos no dia 29 a 30. E sofreremos crises de nervo, brigaremos com todo mundo, faltarão dados. Agora, por que eu não ajudo o meu aluno a formar-se como um pensador disciplinado e organizado que precisa de ter orientação no seu planejamento de estudos? Mas essas condições prévias podem ser dadas, por exemplo, estimula o garoto a ter um caderno que ele registre o diário do que aprendeu. Nós começamos um curso ontem à noite, lá para o Estado de São Paulo, que nós vamos formar a Fundação Padre Anchieta, a TV Cultura e a Secretaria de Educação, vamos formar 65 mil professores de português e matemática, de sexta a oitava, de toda a rede de São Paulo, do Estado de São Paulo. E uma das coisas que eu estou propondo, só uma coisa, é que o professor, quando entrar na aula, escreva assim, objetivo de hoje. Olha que coisa boba. O objetivo da aula de hoje, vou te ensinar a fazer isso, você vai aprender a fazer aquilo. Só isso, uma linha. No fim da aula, uma coisa que eu estou apelidando, e já existe esse nome, Twitter de papel, o aluno fará em 5 linhas, no máximo, o que ele aprendeu naquela aula. E com isto, no fim de 200 dias letivos, eu teria 200 dias, vezes 5 linhas, eu teria 1000 linhas em que a criança, o jovem, o adolescente, estaria escrevendo sobre o seu próprio processo de conhecimento. E o professor ancorando aquela redação dele no objetivo da lousa. É coisa boba, elementar, pobre, paupérrima, mas é uma avaliação para a aprendizagem. Eu quero que o aluno aprenda, meu prazer é que o aluno aprenda, não é como antigamente, que o prazer é que o aluno errasse. Está vendo? Foi mal, bem feito. Eu lembro que seu irmão também era assim, horrível, sentava lá no fundão da sala. Você é a mesma coisa que seu irmão. Quer dizer, a gente tinha um tipo de julgamento que não levava, falta 1 minuto e 52, não levava o aluno a aprender. Se gloriava de que o aluno fosse mal, para dizer, está vendo, não estudou, não prestou atenção, conversou o tempo todo, não fez caderno. Era como se fosse uma glória do professor o garoto não aprender. E, portanto, ele não tinha ensinado. Para terminar, essas condições de aprender são dadas, estou repetindo, por objetivos claros e, quanto possível, construído. Hoje, foi ele que falou, o nosso amigo americano, falou, ótimo, aquela ideia de que os objetivos podem ser construídos juntos com os alunos, junto com a família, todo mundo participar desse objetivo. Não é um segredo que o professor tem, só na hora da prova ele conta. Tem que construir junto, não tem problema nenhum, é lindo, é humano fazer um negócio desse. Indicar o cronograma para os estudos, quer dizer, ajudar o aluno a usar a agenda, não tem problema nenhum, não é infantilizar o aluno. Não vou dar nota pela agenda, não precisa, mas criar uma exemplaridade do planejamento que permita ao garoto aprender. Isso vale também para cadernos, para registros, diários de bordo, tudo aquilo que é o entorno e que sedimenta, que é andaime do ato de aprender. A gente não constrói um prédio sem andaime.
não construímos um curso de aprendizagem sem andaime. Os andaimes são essas coisas que depois você tira, mas aí o prédio já está sólido, não precisa ficar com andaime. Não preciso usar a agenda o resto da vida, mas eu tenho o hábito do planejamento, que esse se incorpora em mim. E a última coisa, que é uma brincadeira de palavra, todo mundo já sabe disso, quer dizer, a experiência de aprendizagem é uma experiência de errar. Errare em latim quer dizer andar sem destino, errante, um ser errante. E eu só aprendo se eu ando sem destino, ou seja, se eu exploro a realidade, se eu chuto, se eu tento uma coisa, não dá certo. Eu, professor, tenho que dar chance ao aluno em qualquer área do conhecimento para que ele experimente aquilo que está em volta dos seus objetivos muito claros, mas que podem ser ampliados pelos alunos. E, finalmente, avaliar a partir do currículo, não é avaliar qualquer coisa, não é o que está na minha cabeça, e eu sou um fã número 1 do currículo, bem prescrito, bem claro, Cláudia disse isso hoje muito bem aqui. Faça o que quiser além disso, mas isso é o que a receita, no sentido de entregue para você, como projeto do nosso país. O currículo é um projeto de país. Napoleão não fez a França depois da Revolução Francesa, dizendo fraternidade, liberdade e igualdade, salve-se quem puder. Não fez, ele fez uma escola. Ele fez um projeto de nação baseado em uma estrutura que ajudou a formar o conceito de nação. Até hoje, o conceito de nação, em qualquer lugar, não estou querendo que a gente volte depois da Revolução Francesa, não é essa a ideia, mas é a ideia de que, por exemplo, Moçambique, agora, já que ela me citou que eu trabalhei em Moçambique, o único jeito de uma guerra violenta e fratricida de muitas décadas, arrebentando a população de Moçambique, tem 56 etnias, tem 56 línguas diferentes, foi botar o português, o Samora Machel pôs o português como língua nacional, uniu o país, mesmo que os portugueses fossem detestados naquela época, mas era um modo de criar uma unidade nacional. Não estou querendo dar um exemplo só de Moçambique, mas dizer, na radicalidade desse exemplo, que a língua é uma coisa fundamental. Portanto, saber português bem, até onde põe as vírgulas, mesmo que eu não valorize a todo tempo a norma culta, é um projeto de nação que tem que ser respeitado. Desconsiderando essa hipocrisia que houve agora com relação às correções do vestibular, porque o garoto pôs uma ou outra coisa diferente. Já temos um ganho enorme, superamos os vestibulares, agora é parênteses, hein? Já estou entrando na prorrogação. Superamos a fase dos vestibulares, que só entravam nas universidades quem passasse por excelentes cursinhos, já não é mais assim. Então, nós estamos aperfeiçoando a nossa democracia de acesso à universidade, então não vamos, nesse momento, fazer um cavalo de batalha sobre algo que é processual e que precisa ser superado mesmo. Para terminar mais ainda, é fundamental. E aí entra a tecnologia. Tudo aqui eu estou vendo tecnologia e tenho certeza que vocês veem. A ideia de publicar tudo que o aluno produziu nas paredes da escola. Ou seja, o produto do aluno, que antigamente eu jogava fora, porque o professor corrigia certo, não certo, interrogação, fazia assim, não entendi, 6. Eu pegava aquele trabalho e jogava fora. A vontade era jogar na frente do professor. Porque não tinha valor aquilo nenhum, aquilo eu escondia de meus pais, eu não tinha coragem de mostrar para minha namorada, não fazia nada com aquilo. Agora, hoje em dia, nós já estamos fazendo cada vez mais trabalhos tão bonitos na realização do fim de uma produção intelectual da garotada, e aí a tecnologia é fundamental, que ele tem glória de ter aquilo, ele vai guardar, mesmo que seja num pendrive, mesmo que seja numa rede qualquer web dos amigos dele, mas, de qualquer maneira, é um trabalho que tem que ser visto, tem que ser mostrado. Então, a publicação do trabalho faz parte intrínseca da avaliação. Não é avaliar para jogar fora, e ele ficar com o número 6 na caderneta, 6,5, 7, mas para que o produto dele seja objeto de absoluto orgulho da escola, daquilo que ele produziu. E a última coisa é que, na avaliação, o processo de aprendizagem da gente, pessoal, ele tem 2 pernas. A primeira é do trabalho coletivo, que é o que nós estamos fazendo aqui.
Cada um traz ideia, coisa nova, aparece um lá, o outro aqui falando, música, vocês conversam enquanto eu estou falando, tudo bem, tá? Trabalho coletivo. Mas tem um momento do processo assimilativo que é absolutamente individual. É meu, só eu que assimilo aquilo. Ainda bem que é assim, e no processo digestivo é a mesma coisa. Todos nós podemos comer no McDonald's, nós comemos a mesma coisa, mas o sabor para cada um de nós e o processo de assimilação é só nosso, não é o atendente do McDonald's que assimila por nós. Mesmo que a gente pague o dobro. O processo de assimilação é só meu, inclusive para gerar aquelas toxinas no coração. E, finalmente, eu quero avaliar para melhorar, estimular, identificar. E, finalmente, não, vou voltar. A última coisa, tenho 2 minutos ainda, para completar 7. O exemplo do Conselho dos Bons. Eu fui coordenador pedagógico, coordenador pedagógico, 25 anos de uma escola de ensino médio. E o conselho de classe, vocês sabem aqui, quase todo mundo já foi, o conselho de classe é um momento que você reúne todos os alunos, todos os professores, para falar mal dos alunos, não é? Você chama, número 1, fulano, um horror, o cara não sabe, não estuda, ele não presta atenção, tem faltado muito. Número 2, tá. Aí quando chega no número 3, você assim, pula porque ele é bom. Aí pula o aluno bom, não fala dele. Pula o 4 também, pula o 5, eles são bons. E o 6, aí o 6 fala mal, porque é problema, você está lá no fundo, só dá trabalho, etc. Aí, isso é um horror, porque o aluno ruim é prestigiado, porque aí a gente chama, o conselho chama, o coordenador pedagógico chama a família. Aí, o que eu fiz um dia lá, aconselhado pelos meus professores também, vamos fazer um conselho dos bons. Aluno número 1, esse é ruim, deixa. Número 2 é ruim dele. Número 3, pô, ele tirou 8. Aí, mas como é que ele tira 8 com você? Ele presta atenção? Não presta atenção a nada. Ele fica desenhando, rabiscando no caderno o tempo todo. Mas o que ele faz? Faz todas as lições. E o que mais? Ele traz o material sempre em dia. Tem um material lá. Ah, que legal. Aí a gente anotava para perceber não como o aluno não aprende, mas como os alunos aprendem. Bem, os bons, que não precisa ser um garoto quieto, pode até falar, pode ser, às vezes, até mal criado, mas ele tem organização, ele estuda em casa, sei lá o quê. Bom, fizemos o conselho do bom e resolvemos chamar, é só isso aqui, eu já vou acabar, e resolvemos chamar os pais, uma carta. Mandamos uma carta para casa dos alunos bons, e aí, quando os pais receberam a carta, o pai chamava o garoto, o que você fez de errado na escola? Ele disse, eu não fiz nada, pai, fez, porque eu não vou à escola passar vergonha, não vou passar vergonha por causa de você fez alguma coisa e não quer me contar, você está fumando maconha? Ele disse, eu não estou fumando maconha nada, pai, mas o que acontece? Os pais não acreditavam que a escola seja capaz de chamar os alunos para elogiar. Então, isso mostra um pouco, agora por exagero e por um pouquinho de senso de humor, que a avaliação supõe o prestígio do bom e a melhoria do trabalho geral de aprendizado do nosso aluno. A tecnologia tem um enorme papel em tudo isso, e eu tenho certeza que vocês aqui, à medida que eu falavam, não entendiam apenas as teorias filosóficas quase do ato de avaliação, mas como que a tecnologia pode ser um enorme companheiro nosso no trajeto de melhorar a aprendizagem dos alunos. Obrigado. Fernando? Muito obrigado.